Graças e paz, queridos. Bom, estamos aqui mais uma vez, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, ao nosso estudo de visão panorâmica da Bíblia. Hoje vamos estudar o livro de Efésios, o livro de Efésios. Vamos ver um pouquinho o contexto histórico, né? O pano de fundo, né, dessa carta. Éfeso era a capital da província romana na Ásia, na época, né? Hoje seria ali na Turquia. Ali havia um templo que era chamado o Grande Templo da Diana dos Efésios, que era considerado um dos templos mais bonitos da época, né? Era considerada a sétima maravilha do mundo. Esse templo demorou cerca de 200 anos para ser construído. A cidade era uma grande sede de cultura, de educação. Havia um anfiteatro ali, um lugar de reunião, né, com capacidade para 25 mil pessoas. Éfeso era um centro comercial, então você pode imaginar o fluxo de pessoas, a quantidade de gente que frequentava aquela cidade. E esse templo era o centro da religião ali naquela cidade. Pessoas iam para esse templo de idolatria, ali prestar a sua religiosidade. Paulo visitou a cidade na sua segunda viagem missionária. Deixou Áquila e Priscila para continuar o trabalho dele. Então, a igreja lá foi consolidada aí nessa segunda viagem missionária de Paulo. Quando você lê lá no livro de Atos, a partir do capítulo 18 ali, você vai ver quando Paulo chega naquela cidade, né, capítulo 18, 19, e a igreja ela nasceu num avivamento ali naquela cidade. Diz a Bíblia que quando Paulo chegou ali, o poder de Deus foi tão grande naquela cidade que os feiticeiros da cidade queimavam os seus livros de bruxaria e se entregavam para Deus. Então foi um avivamento muito grande, e essa vai ser uma das grandes igrejas ali da Ásia. Ela vai estar entre aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Na verdade, ela é a primeira igreja daquelas 7 igrejas citadas ali no Apocalipse. Quem escreveu o livro? Paulo escreveu a carta aos Efésios. Onde que ele estava, na época, preso em Roma. Quando foi escrita? A carta foi escrita dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Para quem foi escrito? Foi escrito aos irmãos de Éfeso e aos seus rededores. De onde foi escrito? Nós falamos aqui da prisão em Roma. De quem a igreja era composta? Tinha 2 grupos ali, gentios e judeus. Qual o gênero literário do livro? Epístola, ou seja, carta. Qual a ideia principal desse livro? Mostrar a nossa identidade em Cristo e a nossa postura prática diante do mundo, ou seja, a nossa responsabilidade como servos de Deus nesse mundo. As palavras-chave são Deus, Cristo, nele, Senhor, Espírito Santo, rico, riquezas, lugares celestiais, tempo, graça, poder, igreja, corpo, etc. Amém? Essas são as palavras-chave que você vai encontrar aí. Vamos para o horizontal então, né? Horizontal. O versículo-chave de Efésios está no capítulo 2, versículo 10, que diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, né? Então nós somos criados com um propósito. Essa é a ideia desse livro de Efésios.
Nós fomos criados em Deus com um propósito para realizarmos aqui na Terra. O livro tem duas grandes divisões. Do capítulo 1 até o final do capítulo 3 vai falar da nossa identidade em Cristo. Então a metade do livro, do capítulo 1 até o final do capítulo 3, vai falar da nossa identidade em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Do capítulo 3 até o final do capítulo 6, ou seja, a outra metade, vai estar falando da nossa postura, da nossa responsabilidade como cristãos nessa terra. Então, a primeira, nossa identidade. Então, metade desse livro vai falar do que Deus fez em nós. E a outra metade vai falar o que nós devemos fazer nessa terra. Tá bom? Então, a primeira metade, a nossa identidade. A segunda metade, a nossa responsabilidade. Tudo que Deus faz em nossa vida, ele tem um propósito nessas coisas, amém? Eu tinha um pastor que dizia o seguinte: quando Deus abre uma porta, está escrito oportunidade desse lado da porta que você abre. Só que no fundo, do outro lado da porta, está escrito responsabilidade. Deus não chamou ninguém só por chamar. Deus nos chamou e nos deu um propósito na vida. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo. Paulo se apresenta aqui como apóstolo de Cristo. Capítulo 1, versículo 3. Escolhidos para o louvor. Aí vai falar que nós fomos escolhidos em Deus na eternidade. Nós não fomos escolhidos em Deus hoje, ou no dia que você se converteu. Deus já nos escolheu desde a eternidade. Já havia um plano de Deus. Por isso que fala predestinação. Por quê? Predestinado, ou seja, o destino foi prévio, foi pensado antes. Deus nos predestinou. Deus, antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu para um propósito aqui nele e através dele. Capítulo 1, versículo 5, sabedoria e revelação. Paulo vai estar falando da sabedoria de Deus, da revelação de Deus para nós, para os gentios. Capítulo 2, versículo 11, mediante a cruz. Mediante a cruz, eu vou falar da cruz de Cristo, o que a cruz de Cristo fez por nós, o sacrifício de Jesus na cruz. Capítulo 3, 1, os gentios são herdeiros, ou seja, já não é só o povo judeu, mas todas as nações que se convertem a Jesus se tornam herdeiro de Cristo. Capítulo 3, 8, as riquezas de Cristo. Capítulo 3, 14, vai falar sobre conhecemos o amor de Cristo. 3, versículo 21, muito mais abundante, muito mais abundante. Sabe por que aqui está dizendo que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou até mesmo do que aquilo que pensamos. Somos aceitos. Deus nos responde até mesmo muito mais do que nós pedimos. Aí vem a segunda parte, a segunda divisão do livro, que é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade em Cristo nesse mundo. Então, capítulo 1 vai falar da unidade da fé. Ou seja, se você for escolhido em Deus, você vai ter maturidade para viver em comunhão com as demais pessoas. Você vai ter a maturidade para se unir com as pessoas, para ter unidade, para produzir unidade por onde você passa. Capítulo 4, 17, revestido do novo homem. Ou seja, se você for escolhido por Deus, você vai ter atitudes do novo homem que é gerado em Cristo. Não do velho Adão, porque o velho Adão é só atitude pecaminosa. Mas o novo Adão, que é Cristo em nós, ele vai provocar o quê?
Ele vai provocar uma atitude, uma postura, um comportamento adequado e digno da pessoa de Jesus ou de uma pessoa que segue a Jesus. A nossa vida vai refletir a pessoa de Cristo em nós. Amém? As nossas atitudes, o nosso comportamento nesse mundo vai repetir a pessoa de Cristo em nós. Capítulo 5:1, imitadores de Deus. Ou seja, se você for escolhido mesmo por Deus, se você é crente, você vai imitar o seu Deus. Você vai imitar. Se você é filho de Deus, você vai imitar o seu pai. Ou seja, você vai ter as características dele em você. Porque cada filho leva a característica do pai. Se você diz que é de Deus, você tem a responsabilidade de representar bem a Deus nos seus relacionamentos, no seu comportamento na sociedade. Tá bom? Então, capítulo 5:1 diz, sejamos imitadores de Deus. Ou seja, você tem que imitar o que Deus fala. Capítulo 5:7 diz, andai como filhos da luz. Se você foi escolhido por Deus, agora você anda na luz. Então o seu comportamento não pode ser um comportamento de trevas. Se você tem um comportamento de trevas, você nunca conheceu luz. Você está falando aqui agora a parte prática daqueles que realmente foram escolhidos. Você é uma pessoa escolhida de Deus, aí você vai ter os frutos dessa identidade, entendeu? Que é a sua postura, é a sua responsabilidade com o que você carrega, com a unção que você carrega, com a luz que você carrega. Capítulo 5:15, não sejam insensatos. Ou seja, se você é escolhido por Deus, você vai andar como um homem sábio, como uma mulher sábia. Não como uma pessoa insensata, uma pessoa que não sabe das coisas. Capítulo 5:21, submetei-vos uns aos outros. Submetei-vos uns aos outros. Esse capítulo vai estar falando das relações entre pessoas. Relação marido e mulher. É uma relação de sujeição, de submeter um ao outro, de amar um ao outro. Relação de pai e filho também, de amar um ao outro, de obediência, de respeito. Relação de empregado e patrão, de servos, naquela época eram servos e senhores, empregados e patrões. O servo tem que cumprir bem o seu trabalho. O senhor tem que pagar aquele servo, aquele empregado, tem que tratar ele bem. Então aqui vai falar da maturidade nas suas relações. Se você é um homem de Deus, como você diz que é, se você é uma mulher de Deus, como diz que é, se você foi escolhido por Deus, se você entende a sua identidade em Cristo, você vai parecer com Deus, você vai parecer com Cristo, você vai ter as atitudes do seu Pai Celestial, você vai ter as características dele em você, você vai ter o caráter dele em você, que é o que a Bíblia chama de novo homem. Você não vai agir mais como você agia quando você não era crente. Você vai agir como Cristo age, como Cristo agiria em cada situação que você passa na vida. 6:10. A armadura de Deus para você aplicar a todos esses conteúdos de identidade, ou seja, de quem você é na eternidade, de quem você é em Deus, para que você aplique isso na sociedade, na vida familiar, no casamento, na criação de filhos, no trabalho, na empresa, sabe, nos estudos, na escola, na universidade, nas relações. Existe uma guerra, uma luta. Essa guerra é para você se submeter a Deus e viver isso. O diabo não vai querer isso. A carne não vai querer isso. O mundo não vai querer isso. Então você tem uma guerra muito grande para ser aquilo que Deus diz que você é. Para pôr em prática aquilo que Deus diz que você é. Para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então existe uma guerra. E essa guerra, ela é ganha com as armaduras de Deus, com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, com o respaldo de Deus. É por isso que você vai precisar das armaduras. Aí, no capítulo 6,
do versículo 10 em diante, vai falar das armaduras da nossa luta espiritual, como vencer isso na família, no casamento, na escola, no trabalho, na vida pessoal, como vencer todos os conflitos e emplacar essa vida de filho de Deus, de herdeiro, de salvo, como a Bíblia diz que é. Porque nós não somos uma mentira, nós somos uma verdade de Deus. E para essa verdade se estabelecer, nós temos que viver ela na prática. Viver na prática do dia a dia. E isso exige uma guerra. E essa guerra precisa de armaduras. Então, vocês vão dividir daqui a pouco, dividir em 2 grupos. O primeiro grupo vai falar sobre, vai estudar aí, a partir do capítulo 6, versículo 10, onde fala das armaduras. Vocês vão estudar, um grupo vai estudar as armaduras de defesa. O outro grupo vai estudar as armaduras de ataque, tá bom? As armaduras de ataque. Por exemplo, escudo da fé. Escudo é o quê? É uma arma de ataque ou de defesa? É de defesa. O escudo era aquela coisa redonda assim de ferro ou de madeira que eles botavam para a espada não pegar nele. Entendeu? Então usava o escudo aqui, a espada aqui e o escudo aqui, ó. O escudo é um instrumento de defesa. Então, um grupo vai estudar as armas de defesa, o outro grupo vai estudar as armas de ataque. Capítulo 6, 21. Para que saibais meus assuntos. Ele era muito transparente. Ele queria sempre escrever cartas, mandar Tito, mandar Timóteo, mandar os seus discípulos visitar as igrejas e falar de como ele estava. Aí ele termina, a paz seja com todos. Vou falar um pouquinho aqui desses 2 blocos, tá bom? Um pouquinho mais sobre identidade. Então, o primeiro bloco, capítulo 1 até o final do capítulo 3, vai falar sobre o quê? A nossa identidade em Cristo. O que é a nossa identidade em Cristo? O que Deus diz que nós somos. O que Deus fez em nós na eternidade. Como Deus nos criou. Isso fala de quem nós somos, nossa identidade. E a segunda parte do capítulo 3 ao capítulo 6 vai falar da nossa responsabilidade. Se nós somos filhos de Deus, então nós vamos ter que viver na prática, no dia a dia, no nosso comportamento como filho de Deus. O que a Bíblia diz aqui do capítulo 1 ao capítulo 3 sobre a nossa identidade, quem somos? Primeiro, aí quando você entra nos detalhes ali, cada versículo vai dizer, nós somos santos. Somos santos. Você não pode viver uma vida impura. Por quê? Porque você é santo. Na eternidade você já é santo. Por quê? Porque Jesus te santificou. Então, somos filhos. Então, nós somos filhos, nós não somos empregados, somos filhos. Você sabe qual é a diferença do filho e do empregado? O empregado não tem acesso à panela do pai, à chima do pai. Mas o filho tem. O empregado, ele trabalha só pelo dinheiro. O filho não trabalha pelo dinheiro, porque o filho trabalha como um dono. Ele fala, isso aqui é nosso. O empregado não, no final da tarde ele quer o dinheiro, né? Ele tem um interesse. Outra coisa, diz aí, nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Tem gente que fica, Senhor, me abençoa, me abençoa. A Bíblia está dizendo, amigo, que você já é abençoado. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Só que você tem que emplacar essa identidade. Você tem que viver como uma pessoa abençoada. Isso aí vai exigir a prática da vida que está lá do capítulo 3 ao 6. Você colocar fé nisso, você acreditar nisso, você encarnar essa verdade. Então, predestinado, ou seja, nós fomos escolhidos na eternidade. Adotados, porque os filhos eram judeus, mas nós fomos adotados como filho. Hoje somos filhos de Deus. Membros da família. Nós éramos estrangeiros, éramos pessoas distanciados da aliança, mas Deus nos fez família de Deus. Somos membros da família de Deus. Selados, vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo. Quando você manda uma carta pelo correio, você manda uma carta pelo correio, o correio bate um carimbo assim, ó, puf,
e sela aquela carta. E aí aquela carta, se você está em Milândia, você manda uma carta para Maputo. Então, com documento dentro, o correio carimba assim, puf, carimbo dos Correios de Moçambique. Então, aquela carta vai chegar lá em Maputo, porque tem um carimbo. Aquilo é uma garantia. Se aquela carta se perder, o correio é responsável, porque ele botou o carimbo lá. Então, Deus está dizendo que nós somos selados. Nós somos selados com o Espírito Santo, ou seja, nós temos uma origem. A nossa origem é Deus, é o céu. E o nosso destino também é o céu. Essa carta está carimbada, ou seja, a nossa vida está carimbada pelo sangue de Jesus, está carimbada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai garantir essa permanência, vai garantir em nós esse selo para que a gente possa chegar, voltar ao nosso destino. Amém? Somos ressuscitados. Aqui diz, éramos mortos, mas Cristo nos deu vida, fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Você estava morto, mas em Cristo nós fomos ressuscitados. Então não viva como um morto, não viva como um pastor morto, como um crente morto. Tem crente que parece um morto, vai adorar aquela coisa morta, vai orar aquela coisa morta. Você é vivo, porque Cristo te ressuscitou, amém? Viva! E por isso, do capítulo 3 em diante, vai mandar você viver isso. Vai mandar você ser inflamado, você ser vivo, porque Ele fez isso na nossa vida. Aí aqui diz também que nós fomos assentados com Cristo. Qual é o seu posicionamento hoje no reino de Deus? Onde que você está no reino de Deus? Você está assentado, tem uma cadeira que você está com Cristo, do lado de Cristo, dominando, governando no mundo espiritual. Amém? Então lá no seu sítio, lá na sua zona, na sua rua, lá na sua quadra, no seu bairro, na sua cidade, lá você governa com Cristo. Agora, isso é o que você é. Agora, para você ser isso, você tem que acreditar, amigo. Senão não vale de nada. Você tem que acreditar em Deus. Você tem que acreditar que você é isso. Porque essa é a identidade que Deus te deu. Agora você tem que emplacar isso, você tem que viver isso. E para você viver como filho, para você viver como herdeiro, para você viver esses valores como santo, você vai ter que matar a sua carne, você vai ter que guerrear a guerra espiritual, em oração, e todos os valores aí práticos da vida, para fazer isso valer a pena. Capítulo 4, aí vai dizer, andeis de modo digno, uma forma de andar, tem um modelo de andar, tem um jeito de andar, e a Bíblia diz, andeis de modo digno, ou seja, você, lá no seu bairro, você representa Jesus. Se você tiver um comportamento errado lá, as pessoas, os vizinhos vão falar, esse pastor aí, esse aí é um descrente, é pior do que um descrente. Então você vai ter que andar de modo digno, porque Deus falou que você é. Mas para você ser, você tem que fazer isso valer a pena. Você tem que mostrar que você é. Senão você não é. Então está dizendo aqui, qual é o modo digno? Humildade, mansidão. Você é manso ou você é violento? Você é violento, você está fora. Tem que se arrepender, tem que buscar a identidade de Cristo. Longanimidade, paciência. Suportando uns aos outros. Você suporta as pessoas. A pessoa está pegando o seu pé, pisando no seu calo. Você suporta. Você suporta o seu casamento. Você suporta o seu filho. Você suporta os crentes da sua igreja. Você suporta aquela pessoa que te persegue. Capítulo 5, 21 vai falar da maturidade nas relações. Marido, amai vossa mulher. Mulher, submetei ao vosso marido, respeitai ao vosso marido. Pai, não irritei vossos filhos. Filhos, obedecei vosso pai. Pai, filhos, obedecei vosso pai. Servos, sejam submissos aos vossos patrões, aos vossos senhores. Empregados, sejam submissos
aos vossos patrões. Patrões, tratai bem os vossos empregados. Postura na guerra espiritual. Você saber que para você emplacar tudo isso, para você ser o que a Bíblia diz que você é, existe uma guerra. E se você for fraco, se você for frouxo, você vai cair diante dessa guerra. É por isso que Deus te arma, por isso que Deus tem armaduras espirituais. Só que essas armaduras espirituais, elas vão implicar em uma mudança de vida. Em uma mudança de vida. Por exemplo, a oração é uma arma. Ou seja, se você não ora, você vai cair diante do inimigo. Orar não é fácil. Vigiar, se você não vigia, então vai implicar em uma mudança de vida. Para você ser o que Deus diz que você é, você vai ter que mostrar isso na prática. É isso o que nós vamos aprender nesse livro aqui de Efésios. De Efésios, amém? Aí também vai falar sobre os ministérios, vai falar que Deus equipou a igreja para que a igreja possa ter essa capacidade de mostrar ao mundo quem Deus é e quem ela é em Deus. Por isso ela deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, doutores, evangelistas. Amém, irmãos? Então é isso. É isso que Deus fala no livro de Éfeso. É isso que nós aprendemos, essa é a aula de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, aqui em Milange. Cobre-os com teu sangue. Deus, eles têm uma identidade em Cristo, são filhos, são herdeiros, são santos, são escolhidos, predestinados, são abençoados, são herdeiros, Senhor, mas faz com que eles possam viver isso na prática, lá na comunidade deles, na rua deles, na universidade, na escola, nas machambas, nos trabalhos. Senhor, faz eles viver isso no meio da família, no casamento, na criação de filhos, Deus, fazendo discípulos, cuidando de igreja. Faz isso acontecer na prática, Senhor, para que eles possam viver como imitadores de Cristo, como filhos da luz, como filhos de Deus. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um abraço. Vocês vão dividir em grupo agora e um grupo vai estudar as armas de defesa, tá? Aí a partir do capítulo 6, 10, onde fala da armadura de Deus, vocês vão dividir dois grupos. Um grupo vai falar sobre as armas de defesa e sobre as armas de ataque. Depois eu vou na frente explicar e eu tenho certeza que vai ser mesmo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.